Papaizinho está em cartaz no Espaço Cultural Sérgio Porto. Papaizinho fica em cartaz até 1º de junho, sempre às sextas, sábados e domingos. E a gente convidou a atriz e diretora Luísa Espíndola para contar pra gente a história do Papaizinho. Tudo bem, Luísa? Boa tarde. Boa tarde. Sabe que a gente estava discutindo por causa do seu nome, Luísa? Sobrenome. Eu sou parente da TT Espíndola. Porque o Cirilo cismou que o escrivão escreveu Espíndola errado. Aí eu tava brigando com ele que as coisas não são do jeito que ele quer, entendeu? Eu acho que as coisas não são do jeito que você quer, Cirilo. É mesmo? E olha, se ele escreveu errado há um tempo na minha família, porque a certidão de nascimento da minha avó, que é da onde vem esse nome, é igual ao meu. É mesmo? Obrigada, Luísa. Você me salvou. Não, é porque se alguém erra o seu nome, você tem que escrever ele o resto da vida do jeito que está no registro. Não tem. Tem que escrever. Mas o dela tá certo, vamos seguir com a Pois peça. Ô, Luísa, conta pra gente um pouco da história do Papaizinho. Papaizinho é uma peça de teatro que tem 3 pilares principais na sua construção. Uma delas é o livro um deles é o livro Quem Matou Meu Pai, do Edouard Louis, um escritor francês contemporâneo, vivo, esteve no Brasil ano passado, na Flip. Outra coisa que a gente usa muito são materiais de arquivo da infância do Caio Scott, que é o idealizador do projeto. O Caio está em cena na peça junto com o Felipe Rocha. O Caio escreve a peça comigo também, com o Felipe, com Júlia Portes e Lucas Cunha, e nós 2 dirigimos. E a peça é um cruzamento de histórias do Caio com o pai dele, do livro Quem Matou Meu Pai, do Edouard Louis, e desses materiais de arquivo em VHS da família do Caio que a gente usa em cena. Quando a gente começou o processo, a gente tinha uma pergunta assim, que norteava a gente sobre que era o que é um pai, e a gente decidiu fazer umas audições. A gente colocou cartazes na rua, projeto de teatro Procura um Pai, e a gente recebeu mais de 100 inscrições de pessoas que tinham interesse em fazer esse pai. A nossa chamada era bem aberta, a gente falava que podiam ter mulheres, cachorros, pessoas de qualquer idade, que a gente queria conhecer possibilidades de pais. E aí a gente recebeu mais de 100 inscrições, a gente se encontrou com 15 pessoas para fazer uma audição para conhecer esses possíveis pais. E a gente gravou esse material, onde a gente trabalhava principalmente com a pergunta: o que é um pai e o que você faria na peça se você fosse pai da peça. E esse material também está no trabalho, ele é projetado. Então, Papaizinho é isso, é uma mistura dessas coisas, desses elementos. E eu acho muito interessante porque, assim, a gente vê muita gente fazendo peça e tratando sobre a relação de mãe e filha, né? De mãe e filhos, né? Mas eu não me lembro de muitas peças, muitos filmes que retratam essa relação do pai. Pois é, estamos aí. Legal, achei uma boa ideia, né, Cirilo? Cirilo, que pai é você? O que é um pai para você? Um pai, para mim, eu sempre preocupei em ser amigo do meu filho. Falava com ele: o que você precisar, fala comigo. Eu quero ser seu amigo, seu melhor amigo. Entendeu? Sempre instruí ele para o bem e para a vida. Nunca escondi dele as M que eu fiz, para ele não repetir, para ele não fazer como eu. Mas entendeu? deu a tua versão das M, né? Pois é. Enquanto a M ali é todinha, né? Eu nunca quis Vou perguntar para ele. Eu nunca quis ser um pai herói, um pai que sabe tudo, um pai que nunca peca, que nunca erra. Não, absolutamente. Sempre mostrei para ele minhas fraquezas, meus erros todos. Sempre me desnudei para o meu filho. Foram muitas histórias assim, Luísa? Foram muitas histórias de todos os tipos. O clássico é o pai M, né? O que a maioria das pessoas levavam eram queixas sobre os pais. É um reconhecimento muito de quanto os pais, em geral, se engajaram em lugares mais materiais, lugares mais
de dar garantias, mas pais que muitas vezes se ocuparam muito pouco de cuidar mesmo dos filhos, de estar perto dos filhos. A peça, a gente trabalha com várias possibilidades de pai, né? Quando esse material das audições é incorporado, a gente conta histórias das pessoas que vieram para as audições também, então tem uma multiplicidade de pais ali, e o pai mesmo da peça, ele é uma figura bem difícil da gente agarrar, sabe, para nós, assim. É um pai que é um homem completamente homofóbico, pai de um filho gay, que manda o filho para terapia de conversão, que manda o filho para cura gay, e ao mesmo tempo é essa figura que a gente vê no material ali do VHS da infância, muito brincalhona. Um pai que brinca, um pai que faz cosquinha na barriga do filho, um pai que rola no chão com o filho. E a gente fica se perguntando um pouco o que acontece, né, com essa... O que tem entre uma cena e outra? Como é que esse pai que está fazendo cosquinha na barriga, que está mandando cartões imensos, meu filho, você é a coisa mais importante da minha vida, eu sempre vou te respeitar, eu sempre vou te amar. Como é que ele é a mesma pessoa que bota o filho no carro e leva para uma terapia de reversão, né? Loucura, né? Aqui, Luísa, essa peça, eu estou prestando atenção no que você está dizendo aqui, eu estou querendo te fazer uma pergunta. Não corre o risco assim, de ficar uma coisa muito intelectual, não? Não corre, não. Nossa, não? A peça é zero intelectual. Eles brincam muito em cena. Eles têm números musicais, é zero, assim. Acho que o livro, que é um ponto de partida pra gente, ele é muito cheio de boas histórias, sabe? Sim. E a vida do Caio com o pai também, assim. E esse material de VHS, eu diria que é um material mais sensível, mais de imagem do que um material que leva a gente para lugares intelectuais, sabe? Eles têm grandes arranca-rabos em cena, eles têm cenas de dança, de diversão profunda, tem cenas dos dois atores, a peça incorpora também a linguagem, eles têm consciência de que eles são atores num teatro, fazendo teatro, então acho que é zero uma peça muito intelectual, é para todo mundo. Agora, sempre há esse choque assim, de gerações entre pai e filho também nessa peça, não é? Sim. Pois é. Isso aí não gera assim, um pouco de solidão, discutir sobre isso, porque de repente o filho se sente um pouco abandonado, dependendo do tipo do pai, né? Às vezes não confia ou não tem liberdade, abertura com o pai. Isso é discutido na peça? Isso é totalmente discutido na peça. Eu acho que parte do que a gente encontrou ali nessas audições, esses relatos comuns, eles eram muito de um desamparo emocional, assim. Acho que tem muita solidão mesmo envolvida. Mas na peça a gente trabalha também com a solidão desse pai. A palavra solidão, por exemplo, eu sinto que na peça ela está mais no pai. Tem uma hora que o pai fala com o filho, você foi embora há 10 anos, você saiu de casa, você acha que eu não sinto? É bem pouco maniqueísta, assim, a construção desses personagens, sabe? Acho que a solidão dos dois é exposta ali, um pro outro. Sim. E deve esbarrar também, né, Luísa, na questão do homem não chora, né? Que é uma coisa tão de homem, né? Não, eu não posso mostrar para o meu filho que eu tenho todo esse sentimento. Eu acho que homens, talvez não de agora, mas os homens de outras gerações mais antigas, né, anteriores, eles têm essa coisa, talvez isso tenha dificultado muito essa relação, né? Porque a gente que é mulher vai falar mesmo, vai abrir o jogo e talvez facilite um pouco o diálogo, né? Acho que sim. Tem esse estereótipo, né? A gente não foge dele ali, não. Assim, esse pai que o Felipe faz é bem... é um pai típico que senta na mesa e grita as verdades dele também. Isso depende da cena, né? A peça tem uma estrutura fragmentada, então cada cena também a gente está vendo uma coisa. Acho que se numa cena a gente vê esse pai mais agressivo, mais violento, na cena seguinte a gente vai ver ele mais solitário. A gente tenta compor essas coisas. Se esse filho tá
tá conseguindo dizer muito as verdades dele para o pai numa cena. Na cena seguinte já vai estar mais difícil a relação dele com essas verdades também. Pois é, Luiz, aí eu estou pensando, você disse que tem também a solidão do pai, né? Mas se o pai é assim tão preconceituoso, aí o pai então deveria, aí o filho sai de casa, o pai, eu não sei como que ele vai... São várias histórias, né? São vários pais, São né? vários cruzamentos, vários pais, então tudo bem. Cada um com o seu particular, né? É porque esse outro pai preconceituoso, ele não vai sentir, eu penso, que ele não vai sentir tanta solidão, né, Luísa? Não sei, Cirilo. Ontem, por exemplo, eu fui ver o filme do Ney Matogrosso. Tão bonito ver aquele pai, tão duro aquele homem com tanta dificuldade de amar aquele filho e amando, né? Sentindo coisas que não consegue sustentar em público. Acho que tem muito isso também, né? Trabalhar o que é o público, o que é o privado, o que esse homem tem que dizer na frente dos amigos, na frente da sociedade, e o que é ele em casa, só com essa criança, quando ele olha para ela menos a partir do que ela deveria ser. Acho que tem um pouco de tudo, assim. E acho também que isso, né, que a gente nomeia ali como esse desencontro a partir da sexualidade do filho. Não sei, o Brasil, acho que muitas pessoas, né, eu, por exemplo, vivi um desencontro muito grande com meu pai há alguns anos atrás por conta de política. Acho que muita gente viveu isso. Sim. Então, junto desse lugar da homofobia, eu acho que a homofobia ali é como a gente nomeia o problema entre os dois. Certo. Mas acho que tem espaço para todo mundo se reconhecer, porque todo mundo é pai e filho, e a gente está falando muito desse desencontro, sabe? Certo. Um fala uma coisa, o outro escuta outra, onde dói no outro. Okay. Legal, várias questões, né? Você falou sobre ser uma peça intelectual, eu acho que é uma peça para a gente refletir. Pois é. Para quem é pai, para quem ainda não é pai, para quem é filho... Porque tem muita gente que não é pai ainda, mas é filho, né? Então acho que vai ficar a reflexão aí, o questionamento, né, Luísa? É verdade. Sim, as mesas de bar depois têm sido calorosas. Eu imagino. Vocês ficam em cartaz até dia 1º, é isso? Isso, mais 2 semanas, sextas e sábados às 8 e domingos às 7. Tá certo. Os ingressos estão à venda onde? No Simpla. No Simpla e no Teatro. O Sérgio Porto fica ali na rua Humaitá, no Humaitá. Teatro aconchegante, né? Um espaço bom, né? Muito. É muito gostoso. A gente está aqui agora, ensaiando, inclusive. Bom ensaio para vocês. Tá nas redes sociais também, Luísa? Tá, Papaizinho Teatro. Papaizinho Teatro, @Papaizinho Teatro, lá também tem todas as informações. Luísa, obrigada. Espíndola, ouviu, né, Cirilo? Não, aqui não tá espíndola, não é tá como espíndola. Você é, mas eu falo espíndola porque eu sou carioca. Eu tenho que falar certo, espíndola. Espíndola, foi o que eu disse. Muito obrigada. Um beijo, venham Luísa. assistir a peça. Com certeza. Tá certo, obrigada, um beijo para vocês, sucesso para vocês. Beijo. Manda beijo pro Caio e Muito pro obrigada. Felipe.